Começa agora o programa A Última Trombeta, com o Dr. e Reverendo William Soto Santiago. Programa A Última Trombeta. Sejam bem-vindos à sintonia do programa A Última Trombeta. O objetivo desse programa é dar a conhecer a mensagem final de Deus a todos os seres humanos. A Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 e Apocalipse capítulo 22, versículo 16, que o Senhor Jesus Cristo enviou o seu anjo para dar testemunho dessa mensagem final a todas as igrejas. Também nos diz em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, eis que vos digo um mistério. Observe que São Paulo vai falar o mistério do reino de Deus. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então podemos ver que essa última trombeta e essa última mensagem é que nos traz a revelação para a ressurreição dos santos que partiram e estão no paraíso de Deus e para a transformação de todos os crentes em Cristo, nascidos de novo. E lembrem-se, uma trombeta ao ser tocada traz uma mensagem de Deus à humanidade. Que as bênçãos do Senhor Jesus Cristo estejam sobre nós e nossas famílias. E em seguida, ouviremos louvores e adoração e a mensagem de Deus com o doutor e reverendo William Soto Santiago. Louvores e adoração. Por las calles veo a mi gente con amor, con una gran promesa y una bendición. Diviso sus países desde el norte hasta el sur. Nos elegiste tú, nos elegiste tú. América Latina, bendecida del Señor. América esperanza y un futuro promisor, donde jóvenes alegres elevan una oración, donde están todos los niños piel quema por el sol. Nos elegiste tú, nos elegiste tú. América Latina, bendecida del Señor. América el sol hoy te alumbró. América Latina,
louvores e adoração. Ó Deus de Jacó, de Isaac e Abraão, estou te ouvindo sobre o monte de Sião. Ó Deus de Jacó, de Isaac e Abraão, estou te pedindo a minha transformação. O Espírito de Deus se acampou sobre mim, me livra das tentações, de todas as coisas ruins. É feliz quem receber Jesus Cristo nesse dia. Se acabarão as tristezas e a vida é só alegria. Só alegria, só alegria, só alegria, a vida é só alegria. Só alegria, só alegria, com Jesus Cristo a vida é só alegria. Ó Deus de Jacó, de Isaac e Abraão, estou te ouvindo sobre o monte de Sião. Ó Deus de Jacó, de Isaac e Abraão, estou te pedindo a minha transformação. O seu rosto foi mudado lá na transfiguração. Estava de testemunha Pedro, Tiago e João. Sua palavra é a luz que me conduz todo dia. Acabou minha tristeza e a vida é só alegria. Só alegria, só alegria, só alegria, a vida é só alegria. Só alegria, só alegria, com Jesus Cristo a vida é só alegria. Ó Deus de Jacó, de Isaac e Abraão, estou te ouvindo sobre o monte de Sião. Ó Deus de Jacó, de Isaac e Abraão, estou te pedindo a minha transformação. Só alegria, só alegria, só alegria, a vida é só alegria. Só alegria, só alegria, com Jesus Cristo a vida é só alegria. Só alegria, só alegria, só alegria, a vida é só alegria. Só alegria, só alegria, com Jesus Cristo a vida é só alegria. Só alegria, só alegria, só alegria, a vida é só alegria. Só alegria, só alegria, com Jesus Cristo a vida é só alegria. Com Jesus Cristo a vida é só alegria. Com Jesus Cristo a vida é só alegria. Programa A Última Trombeta. Leiamos a Escritura de São Mateus, capítulo 24, versículo 27 em diante. Mateo capítulo 24, verso 27 em adelante diz: São Mateus, capítulo 24, versículo 27 em diante diz: Porque como relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque aonde quer que estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Imediatamente, depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará seu resplendor, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu.
E então lamentarão todas as tribos da terra, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E enviará seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, desde um extremo do céu até o outro. Da figueira aprendei a parábola. Quando já seus ramos estão tenros e brotam as folhas, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando vejais todas essas coisas, conheceis que está próximo às portas. De certo os digo que não passará essa geração até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas o dia e a hora ninguém sabe, nem ainda os anjos dos céus, mas só o meu Pai. Mas como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque, como nos dias antes do dilúvio, estavam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não entenderam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E Deus abençoe nossas almas com sua palavra, e abençoe sua palavra em nossas almas e nos permita entendê-la. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tomamos a Escritura que nos diz, no versículo 30 do capítulo 24, então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então lamentarão todas as tribos da terra e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O lamento das nações vendo a vinda do Filho do Homem. Esse é o nosso tema para esta ocasião. Através da Escritura, encontramos que nos falou, nos profetizou a vinda do Filho do Homem para o último dia. Quando nos fala da vinda do Filho do Homem, nos fala da vinda do Senhor para o tempo final. E nos diz na Escritura que será um tempo de grande aflição, será um tempo em que as potências dos céus vão ser abaladas, será um tempo onde haverá muitos problemas na terra, terremotos, maremotos, como nos diz em São Lucas, capítulo 21, versículo 25 em diante, diz: então haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, ou seja, tempo de angústia entre as nações, tempo de lamento entre as nações. E na terra, angústia das nações confundidas por causa do bramido do mar e das ondas, por causa dos maremotos, dos terremotos, dos tsunamis e assim por diante. Porque quando ocorre um terremoto, depois lhe segue um tsunami. Grandes ondas que cobrem as costas e muitos perecem nesses maremotos, nesses tsunamis, desfalecendo os homens pelo temor e a expectativa das coisas que sobrevirão na terra. E está falando-nos deste tempo final. Já a ciência mostrou
que vem graves problemas para a raça humana, a família humana, em todo o planeta Terra, pelos problemas do meio ambiente e demais problemas. E problemas econômicos também estão vindo sobre a humanidade. Portanto, há lamento nas nações. As nações estão se lamentando já nesta etapa, onde são somente dores de partos, e que cada dia vai se aumentando essas dores. Mas a parte difícil não passará a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo nesta terra, mas que estará no céu com Cristo na ceia das bodas do Cordeiro. Mas os que fiquem aqui na terra sofrerão essa etapa difícil, que é conhecida no meio do cristianismo como a grande tribulação, onde os juízos divinos cairão sobre a raça humana e onde os problemas serão tão grandes na terra que alguns desejarão a morte. Os vulcões se ativarão todos. Se ativarão e então a cinza vulcânica e a lava vulcânica sairá desses lugares, desses vulcões, e tudo isso enlarguecerá, depois vai operar para o bem, para preparar a terra para o reino do Messias. Mas enquanto isso ocorra, serão graves problemas para as diferentes nações. Segue dizendo-nos: desfalecendo os homens pelo temor e a expectativa das coisas que sobrevirão na terra, porque as potências dos céus serão abaladas. São Mateus também disse que serão abaladas. Leamos aqui o versículo 29 de São Mateus 24 diz: e imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará seu resplendor, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Hebreus, capítulo 12, versículo 25 em diante diz: olhai que não recuseis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que recusaram aos que admoestava na terra, muito menos nós, se recusarmos ao que admoesta desde os céus, a voz do qual comoveu então a terra, mas agora prometeu dizendo: ainda uma vez comoverei não somente a terra, mas também o céu. Veja, São Paulo também profetizou disso que virá. Também Ageu, capítulo 2, versículo 5 em diante, nos fala disto, de onde São Paulo o tomou. E também dali foi tomado por Jesus. Ageu capítulo 2. Ageu capítulo 2, versículo 6 en adelante dice: porque assim 6 em diante diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco eu farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca,
o mar e a terra seca, com os terremotos, tremores de terra, terremotos, tsunamis, maremotos, todas essas coisas que virão. E os vulcões ativados. E farei tremer a todas as nações. E farei tremer a todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei de glória a esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. E agora, para o último dia, a glória de Deus vai vir sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, e vai ser cheia a igreja da glória de Deus. Vai ser glorificada a igreja do Senhor. Cada crente em Cristo será glorificado, será transformado, para ser levado com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E os que morreram vão ser ressuscitados em corpos glorificados. Não vão estar na terra os crentes em Cristo que estiverem vivos, nascidos de novo. Não vão estar na terra no tempo da grande tribulação, chamado também o aperto de Jacó. Lá pelo capítulo 30 de Jeremias, nos fala a respeito disto também. Estamos vivendo em um tempo em que todos os sinais o estamos vendo. Olha aqui o que segue dizendo São Lucas. Depois lhes li, porque as potências dos céus serão abaladas. Depois o versículo 27 deste mesmo capítulo 21 segue dizendo: então verão o Filho do Homem que virá em uma nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Nossa redenção será a redenção do corpo, a glorificação, a transformação para os vivos e a ressurreição em corpos eternos para os que morreram, crentes em Cristo, nascidos de novo. Estamos vendo todas essas coisas proféticas acontecendo e outras estão em processo para ser cumpridas. Vejamos Apocalipse capítulo 6, o que nos diz, versículo 2 em diante. Isto é quando se abre o sexto selo, e o sexto selo são os ministérios de Moisés e Elias no último dia, para chamar e juntar 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Capítulo 6, versículo 12 em diante de Apocalipse diz: olhei quando abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto. Aqui vemos que o sexto selo começa com um terremoto. E o sol se pôs negro como tela de silício, e a lua se tornou toda como sangue. O mesmo que Jesus profetizou e o mesmo que São Paulo profetiza no capítulo 12, versículo 25 ao 29 de Hebreus. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos quando é sacudida por um forte vento. Aqui já é mostrado que está acontecendo. Ou seja, é mostrado como vai ser o cumprimento
dessa profecia. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. E o céu se enrolou como um pergaminho que se enrola. Se removió. E todo monte, toda ilha se removeu do seu lugar. Es importante orar. É importante orar pela ilha de Porto Rico, porque esta profecia fala a respeito das ilhas. Que Dios E salve oramos la isla de Puerto que Rico. Deus salve a ilha de Porto Rico. El escudo de Puerto Rico tiene un cordero O escudo de Porto Rico tem um cordeiro con 7 sobre sellos um livro de com 7 selos. y en O ese livro de Apocalipse tem 7 selos. Puerto Rico, la isla del cordero, Assim que Porto Rico, a ilha do Cordeiro, es librada por el cordero de Queremos Cristo nuestro. que seja livrada pelo Cordeiro de Deus, Jesus La Cristo, isla del cordero, o nosso Salvador. la isla del Señor Jesucristo. Se Porto Rico é a ilha do Cordeiro, Porto Rico é a ilha do Senhor Jesus Cristo, a ilha de Deus. Es una isla que pertenece a Cristo y toda la tierra É uma ilha que pertence a Cristo e a pertenece a toda a Cristo, terra, porque Cristo es el heredero y nosotros somos e toda a terra é de Deus e pertence a Cristo, porque Cristo é o herdeiro reyes de la e nós tierra, somos co-herdeiros com los Cristo. grandes, los ricos, E los os reis da capitanes, terra, e os grandes, os ricos, os capitães, os poderosos, se e escondieron todos, en las cuevas o servo e y todo en las livre, peñas de los montes. se Y en esconderam los montes y en las peñas caed sobre nosotros nos buracos e entre as penhas dos montes. E diziam aos montes escondednos del rostro de aquel que está sentado e às penhas: sobre el caí trono sobre nós y de la ira del e escondei-nos do rosto daquele Porque el gran día de que su está ira sentado ha sobre llegado. o trono ¿Y quién podrá e da sostenerse ira en do pie? Cordeiro, porque o grande dia da sua ira chegou. E quem poderá se sustentar em pé? Del día de la ira E del quem Cordero, poderá del se día de la sustentar ira em de pé? Cristo. Aqui nos fala do dia da ira do Cordeiro, do dia da ira de Cristo, Divino onde caerá o juízo divino cairá sobre a raça humana. lo juzgará el mundo, al mundo. Cristo julgará ao mundo. Así es que Cristo el Cordero Assim que va a estar como Cristo león Cordeiro de la tribu de Judá, como aparece en el libro de los sellos. vai estar como o leão da tribo de Judá, como aparece no livro dos selos, ou o livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 em diante, Llamado onde uno foi chamado y abrir el libro y un que abrisse o livro haciendo el llamado porque había e um anjo forte fazendo o chamado, porque havia chegado o tempo para que fosse aberto esse título de propriedade, onde estão escritos os nomes de todos os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, desde antes da fundação do mundo. para tomar el libro y hacer reclamo. E se ninguém aparecesse para tomar o livro e fazer a reclamação, tudo estava perdido. Regresaría a como Tudo era voltaria antes de la creación. a como era antes da criação. Por lo tanto, la situación ante la Portanto, presencia de Dios a situação para los seres humanos ante a presença de Deus era muy difícil. para os seres humanos era muito difícil. Digamos 3 ocasiones, la raza humana Digamos, 3 se ha ocasiões visto en riesgo a raça de humana desaparecer. se viu em risco de desaparecer. Contamos Otras ocasiones, E se contamos outras ocasiões, hubo uno também. en que se vio en riesgo Houve la raza em que humana se viu em risco perdió a raça la humana vida. e perdeu Fue el tiempo a de vida, Adán y de Eva. a vida eterna. Luego, Foi no tempo de en el Adão e tiempo de Eva. Noé, la raza humana Depois- se vio en riesgo de perder la vida física. No tempo de Noé, a raça humana se viu em risco de perder a vida física. Ofrecía el sacrificio Quando um justo chamado Noé ofereceu sacrifício pelo pecado, y Dios miró y vio a un hombre justo por ele y e por sua família a Dios Deus. no destruye el justo con los injustos y por consiguiente
E Deus viu a Noé um homem justo, e Deus não destrói o justo com os injustos. cómo escapar del juicio que vendría. Se revelou a ele porque era profeta En esa ocasión, la familia humana se vio también e disse como escapar do juízo que viria. Nessa ocasião, a família humana se viu também em risco de desaparecer. fue de perder la vida física. A outra ocasião foi La había perdido la raza humana. perder a vida física. Solamente le quedó A vida eterna temporal já perdeu a raça humana e somente lhe restou vida temporária, para vivir una vida temporada aquí en la tierra, física, luego morir, para viver uma temporada aqui na Terra, final, luego depois morrer e ir ao juízo final. encontramos que la otra ocasión fue, E agora encontramos que a outra ocasião foi Cristo dijo en nos San Juan, dias de Jesus. capítulo 12, Cristo verso disse em 24, São João capítulo 12, versículo 24: se o grão de trigo não cair em terra e morrer, ele fica só. Mas se cair em terra e morre, muito fruto produz. Esse foi o tempo em que a raça humana se viu em risco de desaparecer, de perder a vida física e, consequentemente, desaparecer deste planeta Terra por causa dos seus pecados. Agora você notará que sempre tem sido por causa do pecado que a família humana, a raça humana, se viu em risco de desaparecer em diferentes tempos. Assim como foi a causa do pecado, da morte, a vida eterna de Adão e Eva e, consequentemente, a descendência de Adão e Eva. Pois já houve morte, mas não na família humana. Naquele tempo, já existia a morte. No reino das trevas e, consequentemente, aos membros do reino das trevas e, consequentemente, a raça e na raça da serpente já existia a morte. E agora, Cristo no Getsemane teve o momento mais importante onde tinha que decidir se deixava que a raça humana morresse ou se ele dava sua vida pela raça humana. Ele disse: passa de mim este cálice. Disse Cristo ao Pai, mas dizia: mas não como eu quero, mas como tu queiras. O fez mais de uma vez no seu pedido, se rendeu à vontade de Deus, como Deus queria que fosse feito. Assim Cristo disse: mas faça-se como tu queiras. Aceitou. E Deus colocou nele os pecados de todos nós. Se fez pecado por nós e, consequentemente, se fez mortal, não estava glorificado e, consequentemente, podia tomar os nossos pecados
e fazer-se que viene en un cuerpo mortal, de carne, porque veio em um corpo de carne, podía gustar la o muerte qual por nosotros, para podia tenía que tomar experimentar a morte por nuestros nós, pecados, porque para él o de sí qual mismo tinha que tomar os nossos pecados, porque ele de si mesmo não tinha pecado, e consequentemente ninguém o podia tirar a vida. yo la pongo por mí mismo, Ele dizia: ninguém me tira a vida, eu a coloco por mim mesmo para voltá-la a tomar. tomó nuestros pecados, Quando entonces ahí tomou os nossos pecados, então ali veio a ser mortal e por nosotros en la cruz del Calvario. morreu por nós Nuestros pecados na cruz do Calvário. Nossos pecados o fizeram morrer. quitó nuestros pecados, se hizo Tirou nossos pecados, como nosotros para se fez como nós, hacernos para como Él, nos fazer para darnos como Ele, vida eterna. para nos dar Ovejas oyen vida mi voz eterna. y me siguen, y yo las Minhas conozco, ovelhas y les doy ouvem minha voz e me seguem, e eu as conheço, e eu lhes dou vida eterna, e não perecerão jamais. Meu Pai que me as deu é maior que todos, e ninguém as pode arrebatar das mãos do meu Pai. São João, capítulo 10, versículo 27 ao 30. Y ahí dice el Padre y yo, una cosa somos. E aí diz: o Pai e eu somos um. São João, capítulo 10, Podemos ver Versículo cómo 30. Cristo evitó e agora podemos ver como Cristo evitou la raza humana, que a raça humana ya había morresse muerto en el tiempo de Adán, a vida física. Já havia morrido no tempo de Adão a vida eterna, e agora en el tiempo de Noé, a vida física pero con Noé no después tempo siguió de Noé, la vida mas com Noé depois seguiu con Noé y su familia. a vida da raça humana, com Noé e sua família. En el tiempo de Jesús, E depois, no tempo de Jesus, desapareciera la raza humana. Jesus Cristo evitou Gracias a Jesucristo, que a raça humana por nosotros desaparecesse. en la cruz del Calvario, Graças a Jesus Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário, para que nós y para pudéssemos ter vida, podamos hacer contacto E para que con la assim vida eterna que es Cristo, pudéssemos fazer contato com a vida eterna que é Cristo e ser restaurados à vida eterna. al recibirlo Ao a recebê-lo, Él, al escuchar la predicación del Evangelio de ao Cristo, recebê-lo, hacer la fe de Cristo ao en escutar a pregação do Evangelho de Cristo, nascer a fé de Cristo em nossa alma e dar testemunho público da nossa fé em Cristo, la para fe viene por el oír la salvação. palabra del Evangelio de Cristo, Porque a fé vem pelo ouvir a palavra, o Evangelho de Cristo. Com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Portanto, é importante para el cual Cristo dijo, escutar a pregação do Evangelho de Cristo, para o qual Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê será el ser humano condenado. solamente O ser humano dos cosas delante de Dios somente para escoger una de ellas, tem duas coisas diante de Deus para escolher uma delas: para ser salvo ou a vida ou a morte. Crê para ser salvo, ou não crê para ser condenado. vendría a ser E não crê ir a Cristo como Salvador, viria a ser porque no recibirlo não receber a Cristo como Salvador, porque não recebê-lo tanto é não crer em Cristo. el ser Portanto, humano se encuentra o nuevamente ser humano se encontra novamente em perigo de extinção. A raça humana el tiempo más peligroso de todos los chegou ao tempo mais perigoso de todos os tempos. Digan aquí como la lectura que tuvimos, Vejam aqui como a leitura que tivemos que pedirán las nos rocas, diz las piedras que caigan sobre que ellos, pedirão y los as escondan, rochas, as pedras,
que caiam sobre eles e os escondam do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro de Cristo. Porque o grande dia da sua ira chegou, e quem poderá se sustentar em pé? Vejam isso mesmo aqui em Apocalipse, capítulo 14. Lembre-se que Deus não traz o mundo a juízo sem antes adverti-lo o que há de vir. Capítulo 14, versículo 6 ao 7, diz: E vivo há no meio do céu a outro anjo que tinha um evangelho eterno para pregar aos moradores da terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. E adorai a aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui encontramos este anjo mensageiro com o evangelho eterno para pregar aos moradores da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Em Apocalipse capítulo 10, o título de propriedade o traz à terra Cristo, o qual toma no céu, no capítulo 5, da destra do que está sentado no trono do Pai, o abre no céu, e depois o traz aberto, esse livro, à terra, o livro que estava selado com 7 selos agora, Cristo abriu no céu e o traz à terra, e o entrega a um homem, para que o coma e depois diga: é necessário que profetizes outra vez. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. Louvores e adoração. O anjo do Senhor vem mostrando o caminho para adoção, com a voz que hoje está nos preparando. Esta voz é a mensagem do Senhor. Receba o mensageiro, este anjo prometido nas Escrituras. Vem ouvir e entender a mensagem deste anjo, porque nela está a vida, e ele está com o livro aberto em suas mãos. Deus está nos revelando, e por isso estou cantando, e louvado seja o nome do Senhor. Deus está nos revelando, e por isso estou cantando. No milênio estaremos com o Senhor. Deus está nos revelando, e por isso estou cantando.
milênio estaremos com o Senhor. Receba o mensageiro, este anjo prometido nas Escrituras. Vem ouvir e entender a mensagem deste anjo, porque nela está a vida e ele está com o livro aberto em suas mãos. Deus está nos revelando e por isso estou cantando, e louvado seja o nome do Senhor. Deus está nos revelando e por isso estou cantando. No milênio estaremos com o Senhor. Deus está nos revelando e por isso estou cantando. No milênio estaremos com o Senhor. No milênio estaremos com o Senhor. No milênio estaremos com o Senhor. Louvores e adoração. Vejo que você tem o desejo de levar, de proclamar essa mensagem. Está querendo trabalhar mais amplamente e não sabe onde começar, qual é o caminho. Erga os braços, levante sua cabeça. Pois em todas as coisas você é mais que um vencedor. Não desanime e não olhe para trás. Pois você está chamado a trabalhar. Ore a Deus que Ele te respaldará. Só você sabe do que é capaz. É só deixar ela fluir em você. Tenha fé e não se arrependerá. Pois é Deus quem habita em você. Vejo que você tem o desejo de levar, de proclamar esta mensagem. Está querendo trabalhar mais amplamente e
e não sabe onde começar, qual é o caminho. Erga os braços, levante sua cabeça, pois em todas as coisas você é mais que um vencedor. Não desanime e não olhe para trás, pois você está chamado a trabalhar. Ore a Deus que Ele te respaldará. Só você sabe do que é capaz. É só deixar ela fluir em você. Tenha fé e não se arrependerá, pois é Deus quem habita em você. Pois você está chamado a trabalhar. Ore a Deus que Ele te respaldará. Só você sabe do que é capaz. É só deixar ela fluir em você. Tenha fé e não se arrependerá, pois é Deus quem habita em você. Se você desejar, todo o coração conquistará seu mais alto pensamento. Deus ungirá todo o teu ser e sua fé vai crescer. Basta crer 100%. Não deixe o impossível entrar dentro do seu coração. O tempo é curto e não vai te esperar.
louvores e adoração. Bem-aventurados são os pés dos que anunciam a paz, benditos lábios que abençoam, semeando amor mais e mais. Bendito és tu, ó Rei da Glória, que escreveu no céu a nossa história. Bendito, ó Deus, que tudo faz, enviou o mensageiro da paz. A paz eterna, paz verdadeira, sem limites, sem fronteiras, eterna paz, paz infinita, paz que o mundo necessita. O príncipe da paz está na terra, proclamando aos povos, tribos, línguas e nações a paz dos céus, imperecível, paz que reinará nos corações, a paz dos céus, imperecível, paz que reinará nos corações. Bem-aventurados são os pés dos que anunciam a paz, benditos lábios que abençoam, semeando amor mais e mais. Amigos e irmãos ouvintes, chegamos ao final de mais um programa. Para maiores informações, entre em contato por telefone 6292215506, Pastor Divino Gonçalves, 6235484831, Evangelista Alcidino, pelo WhatsApp 6293068112, e acesse nosso site www.cdr.com.br. Continue sintonizando nossa programação de segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas. E você poderá acessar este programa pelo site www.vitória87fm.com.br. Obrigado por sua amável atenção e que Deus abençoe a todos. Programa